Recentemente me fizeram uma pergunta que me fez refletir bastante, né? E essa pergunta foi muito interessante, né? Porque chegaram para mim e perguntaram o seguinte: como que eu sei se o meu time é maduro, né? Olha aqui, essa pergunta é sensacional, né? Porque ela não tem uma resposta lógica, né? Como a gente mede a maturidade de uma pessoa? Não sei. Como a gente mede a maturidade de um grupo de pessoas? Não sei. Não existe uma forma. Você pode medir maturidade de execução de prática, mas maturidade de time, aí eu já acho muito difícil. Você pode medir se o time faz ou não faz um rito, se aquele rito é efetivo ou não. Isso não é medir maturidade do seu time. Isso é medir fluência do seu time na execução das práticas. Aí sim, aí você está medindo. O meu time é fluente nessa prática. Show de bola. Isso é diferente. Então os assessments que tem, né? A primeira resposta que vem para essa pergunta, como eu meço a maturidade do meu time, a primeira resposta que vem é, tem um assessment aqui que ele fala, não, esse assessment mede a fluência do seu time. Ele não mede a maturidade do seu time, tá? Então vamos pôr os pingos nos is aí. Não existe, eu pelo menos não conheço. Se existir, por favor, me mandem um assessment que mede a maturidade de um time de uma maneira palpável, que todo mundo vai concordar, que se torne um fato. Não existe. Mas a gente consegue responder essa pergunta de algumas maneiras, talvez algumas maneiras um pouco mais interessantes. Quando a gente fala de metodologia ágil, aí vem muito no que eu penso e muito no que eu refleti a partir do momento dessa pergunta que me fizeram. Quando a gente fala de metodologia ágil, a gente fala muito de alguns valores, algumas práticas, algumas coisas que a gente tem que fazer. Talvez o principal, né, mas a principal coisa que a gente tem que fazer, a principal prática que a gente tem que fazer na metodologia ágil, na metodologia iterativa, enfim, do jeito que você quer chamar, é a melhoria contínua. Né? Melhoria contínua é, sem dúvida nenhuma, a melhor prática, e a prática talvez não, na minha opinião, a prática mais importante que deve ser e que deve acontecer diariamente, se seu time conseguir. Tá? Se o seu time conseguir diariamente melhorar o ambiente dele, se o seu time diariamente, sprint a sprint, ou semana a semana, ou mês a mês, ou entrega a entrega, né, conseguir melhorar algo que seja o mínimo possível. E aí, gente, melhoria contínua não é melhoria contínua de coisas grandes. Melhoria contínua é melhorar coisas que impactam o dia a dia do time, que geram valor para o time, que geram valor no dia a dia do time, que facilitam o dia a dia do time. Eu gosto muito de falar isso, né? Melhoria contínua são coisas que vão facilitar o dia a dia do time. Cada vez mais fácil o dia. Isso vai tornar o seu time cada vez mais engajado, mais produtivo, mais motivado, né? Então, quanto mais melhoria contínua o seu time praticar, né, melhor vai ser para ele, né? E aí talvez essa seja a resposta para essa pergunta: como eu sei se meu time é maduro? Então você vai fazer o seguinte: se você tem essa dúvida, vou te dar uma dica aqui agora que vai te ajudar demais a saber se seu time é um time maduro em métodos ágeis, tá? Ou não, tá? Você vai chegar pro seu time, reúne o seu time e vai fazer a seguinte pergunta para eles: da última iteração, e a iteração você pode substituir do dia, da última entrega, né? O que define o começo, meio, fim, o que determina o início e o fim, o que determina o fim, qual que é o momento que seu time faz, né? Vamos falar assim, a retrospectiva, ou que ele reavalia as lições aprendidas, enfim, nesse momento, né? E aí você vai perguntar: olha, nossa última iteração aí, qual foi a melhoria que a gente implementou? Se seu time responder para você assim: olha, a gente levantou um monte de coisa, mas a gente não conseguiu colocar para rodar, ou a gente não conseguiu priorizar, ou a gente não teve tempo para fazer, ou a gente não teve como fazer, seu time, na minha opinião, é um time ainda, não vou chamar de imaturo, mas é um time ainda distante, se é que existe um time maturo na agilidade, tá? Seu time ainda não é um time, vou usar essa palavra sem medo, seu time ainda não é um time 100% maduro. Se seu time consegue levantar um monte de plano de ação, se seu time consegue identificar todos os problemas dele, se seu time consegue criar planos de ações com owner, com data, com tudo, para todo mundo fazer e não faz, seu time na verdade é um grande desperdiçador de tempo.
porque é isso que ele faz na retrospectiva dele, é isso que ele faz no momento que ele reavalia tudo que ele foi feito, ele joga o tempo fora. Agora, se você faz essa pergunta para o seu time, o que nós implementamos da última interação para cá que realmente funcionou, qual foi o plano de ação que a gente levantou, e ele entrou em ação e realmente melhorou o dia a dia, e o seu time respondeu, olha, a gente fez isso que melhorou a velocidade da build, ela caiu de 1 minuto para 40 segundos, e isso foi excelente pra gente por causa disso. Provavelmente esse time tem maturidade, ou está próximo de ter, ou ser um time maduro. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, o seu time, ele só vai ter maturidade se o seu time pratica efetivamente a melhoria contínua. E aí você tem que tomar vários cuidados, porque a melhoria contínua não é para você, a melhoria contínua não é para sua empresa, a melhoria contínua não é para o seu cliente, a melhoria contínua é para as pessoas que estão no seu time, é para o seu time, é para o dia a dia do seu time. Isso é praticar a melhoria contínua. Se seu time implanta melhoria, iteração a iteração, independente do tamanho que é, e a cada ciclo que ele tem, ele consegue melhorar o seu trabalho, a sua forma de trabalho, o seu time é um time maduro. Era esse o recado e é assim que a gente responde essa pergunta. Time maduro é time que evolui, tá? Fica esse recado e fica esse resumo nessa última frase que eu acho ela muito importante. Foi esse o resultado da reflexão que eu tive a partir do momento que me fizeram essa pergunta. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, siga a gente no Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais, porque o objetivo é compartilhar experiências.